Muito bem, obrigado pela sua audiência, para você que acompanha a nossa programação da One TV, canal 188, aqui na NET, levando para você não só para os nossos telespectadores, mas pelo mundo afora, pelas redes sociais. Para você que nos acompanha aí pelo nosso canal no YouTube e também pelo Facebook. Nós vamos falar hoje um assunto importantíssimo. Vamos falar para você ter um pouco de conhecimento sobre essa técnica, essa teoria, essa medicina maravilhosa. Vamos conversar sobre acupuntura, falar sobre homeopatia, falar sobre mitos, verdades, como nasceu a acupuntura, de onde vem, quais são as técnicas aplicadas hoje em dia. Nós recebemos no consultório da família brasileira, Dr. César de Andrade. São mais de 35 anos em clínica médica e especialização em acupuntura e homeopatia. Dr. César de Andrade, fale para os nossos telespectadores de onde nasceu a acupuntura e para que ela serve. Então, a acupuntura é uma especialidade médica, é uma técnica milenar oriental que consiste na inserção de agulhas em pontos sensíveis na pele. Então, a partir da inserção desses pontos na pele, que são pontos de acupuntura, chamado de acupontos, que estimula determinados pontos que ficam na altura de tendões e nervos que ficam na pele, existe um estímulo nervoso que vai levar ao cérebro uma mensagem através de todo um processo bioquímico e a partir daí essa resposta do cérebro vai trazer a liberação de substâncias que melhoram a dor, que tem um efeito analgésico, que tem um efeito calmante. E de uma maneira geral, ela é aplicada numa quantidade muito grande de doenças, mas o carro-chefe da acupuntura é a dor. O dia a dia do acupunturista no consultório é a dor, embora outras patologias também são tratadas com acupuntura, mas ela é mais conhecida no tratamento dos processos dolorosos, sobretudo sobre os processos dolorosos crônicos, dor de cabeça, lombalgias, dor das tensões menstruais, dores de uma maneira geral. Então a acupuntura, ela nasceu no Oriente e chegou ao nosso país a partir do início do século XX, né? Os primeiros imigrantes orientais já traziam a acupuntura, inclusive de uma maneira ainda muito rudimentar, e a partir do tempo do desenvolvimento do reconhecimento, né, da ação da acupuntura, dos resultados, inclusive com a ida de 1998, se não me falha a memória, a visita do presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, à China. Aconteceu um episódio em que um jornalista precisou ser operado de urgência e usaram a técnica da acupuntura, inclusive foi um apendicite. Então, Nixon, com sua comissão, eles voltaram muito entusiasmados e a partir daí começou a se dar se vê a acupuntura como uma possibilidade terapêutica nos Estados Unidos. E dessa época para cá ela vem se desenvolvendo a passos longos, a passos largos. Inclusive no Brasil já é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina em 1995. Já está instalada no SUS, existe todo um respaldo da Organização Mundial da Saúde e os benefícios dela estão a olhos vistos. Então é uma técnica que está mudando o nosso paradigma. É uma técnica que complementa a nossa medicina. Por exemplo, um ortopedista que está tratando um paciente com a dor lombar, se ele não vê melhora com os analgésicos, com a medicação usual, ele pode solicitar o tratamento pela acupuntura associado ao seu tratamento. Hoje, muitos pacientes nos procuram com dor, após ter passado por vários especialistas, após ter tomado muitos anti-inflamatórios e analgésicos, mas é possível que ele tenha melhora da dor logo no início, sem ingerir uma grande quantidade de fármacos. Então hoje nós estamos muito felizes com as respostas que a acupuntura vem apresentando no dia a dia. É uma terapêutica fácil, é uma terapêutica segura, é uma terapêutica que a gente vê resultados rápidos. O paciente pode, ao sair do consultório, já estar com menos dor. Nós temos essa experiência no dia a dia,
no consultório, no SUS. Nós trabalhamos no Cabo, numa unidade que chama-se CEPIC, que é o Centro de Práticas Integrativas do Cabo, onde nós utilizamos a acupuntura para vários tipos de dores e temos a grata satisfação de ver as respostas positivas, tanto nas dores, como na melhora da qualidade de vida, na melhora do sono e, sobretudo, na redução do número de medicamentos. A gente sabe que você tem uma dor e, se essa dor não melhora, você aumenta a quantidade de medicamentos, o tipo de medicamentos, toma-se remédios cada vez mais potentes e o outro lado da moeda é justamente a intoxicação de outros órgãos, como gastrite, como pode também atingir o fígado, sobrecarregar o fígado ou mesmo o rim. Quer dizer, um uso analgésico continuado, indiscriminado, porque hoje as pessoas têm acesso fácil às farmácias e compram medicamentos sem receituários, né, os analgésicos. Então, existem muitos pacientes que estão em cadeiras de hemodiálise por problemas de medicamentos. Isso associado muitas vezes a diabetes, a hipertensão arterial. Então, a gente pode resumir, para dar essa amostragem primeiro do que é a acupuntura, dizendo que a acupuntura é um meio terapêutico eficaz, que tem beneficiado muitas pessoas e que precisa ser cada vez mais reconhecido pelas autoridades que estão na gestão da saúde pública e que ela seja multiplicada, que aumente o número de acupunturas, de espaços, né? Ainda existe uma certa resistência à acupuntura. Eu digo aqui no Nordeste, não somente no Nordeste, mas no Sul do país. No Sul do país existe mais serviço, mas ainda tudo que é feito no serviço público tem que se mostrar muita resposta, tem que se trabalhar muito, tem que se esforçar, entendeu? E, de uma maneira geral, a gente pode resumir dizendo que a acupuntura faz parte da nossa relação de terapias, né? Como outras terapias também medicamentosas, e é de grande benefício para a população brasileira. No caso da acupuntura, é uma terapia milenar, como o senhor já registrou, há mais de 3.000 anos. Ao longo do tempo, houve alguma evolução na questão do tratamento terapêutico da acupuntura, doutor César? Sim, hoje as pesquisas têm mostrado que a medicina chinesa ela tem a visão da energia, que a acupuntura atua estimulando pontos que vão estimular meridiano, que seriam os canais de energia. A grande evolução hoje da neurociência, da neurologia, as pesquisas têm levado a que existe um estímulo neuroendócrino, um estímulo químico que provoca uma série de reações no corpo, liberações de substância. Existem mensagens que chegam ao cérebro, que faz o cérebro liberar substâncias, então, que podem melhorar a dor, que podem melhorar a ansiedade, que podem melhorar a insônia, que reduz a dor. Quer dizer, estamos estimulando com a agulha, com a acupuntura, a sabedoria, a nossa farmácia interna. São substâncias que já fazem parte do nosso organismo. Então, o que está se vendo cada vez mais são respostas positivas, inclusive em doenças que não se esperava que a acupuntura pudesse atingir. Já se usa em Parkinson, já se usa em Alzheimer. Não digo que vai curar Alzheimer, que vai curar Parkinson, mas existe experiência mostrando que ela melhora a qualidade de vida. Pacientes com câncer, dor, pacientes que submetem a pós-operatórios, respondem bem à terapia com a acupuntura, no sentido de diminuir a dor, de melhorar a ansiedade, não de resolver o câncer em si, mas é de um auxílio muito bom e importante nessas patologias. Há casos aí clínicos que a acupuntura ela pode substituir os fármacos ou é um processo que caminha lado a lado? Eu diria a você que alguns pacientes, nós teríamos que fazer muitos trabalhos de observação para observar isso que você está mencionando. Normalmente, quando nós começamos o tratamento com acupuntura, o paciente já vem no ortopedista, ou vem no reumatologista, ou vem de um outro especialista, já tomando suas medicações. Com o tempo, com as melhoras pela acupuntura, os pacientes vão reduzindo a medicação. Então, existem pacientes que
eles já fazem só acupuntura. Não podemos afirmar que todos os pacientes reagem assim, porque cada pessoa tem a sua individualidade, tem a sua biologia, tem a sua constituição. Então eu acho que no futuro próximo, o paciente já pode partir para a acupuntura antes de tomar qualquer remédio. Isso não é a regra. Sempre nós usamos medicamento para minimizar a dor. Eu utilizo tanto medicamentos alopáticos, mas uso medicamentos homeopáticos. Eu tenho tido uma experiência muito interessante com homeopatia. Inclusive, inicialmente eu fazia mais acupuntura para dor e usava os fármacos usuais, conhecidos, analgésicos e anti-inflamatórios, mas depois achei por bem também fazer homeopatia. E as respostas têm sido muito boas. Mas eu ainda não posso dizer com segurança, né, que a gente pode simplesmente fazer um ou outro sem fazer outros medicamentos. Tudo vai depender do tamanho da dor, da cronicidade, do tipo de dor que o paciente sente, porque muitas vezes ele precisa estar tomando alguma coisa, mas com o tempo ele vai deixando. Isso já é uma coisa boa, né? Existe um serviço em São Paulo, e em menos de 3 anos, eles conseguiram reduzir em mais de 70 mil comprimidos que eram utilizados para dor num ambulatório de dor em Campinas. Quer dizer, eles foi observado na farmácia que eles estavam com uma cota de analgésico anti-inflamatório bem maior do que eles tinham antes. Quer dizer, que esses medicamentos não foram consumidos como antes, que já é uma coisa muito importante. Tomar pouco medicamento, tomar pouco analgésico e ponto inflamatório é muito importante. O ideal é não tomar. Muito bem, estamos com o Dr. César de Andrade, são mais de 35 anos de clínica médica, especializado em acupuntura e homeopatia. Esclarecemos algumas dúvidas, mas tem muita coisa interessante que você precisa saber. Então, fique conosco. Nós vamos a um breve intervalo e volto já já, rapidinho. Você sabia que a vida é feita de momentos? Momentos de família, trabalho, amigos, conquistas. Você pode deixar por nossa conta que cuidamos muito bem dos seus momentos. Conecte Seguros e Consultoria. Você vai fazer seguro ou renovar? Temos uma excelente solução para o seu seguro de vida, saúde, prédios, empresas, carros, indústrias, odontologia, seguro residência, objetos em geral e seguro funeral. Desde a inauguração em 1987, a Farmapele não para de crescer. A Farmapele possui um exclusivo centro de competência farmacêutica, com laboratórios que seguem as mais rígidas normas de segurança e equipamentos de última geração. Os clientes têm à disposição um atendimento personalizado. Nossas consultoras são treinadas para dar completa assistência, com conhecimento e experiência para garantir que cada pessoa receba uma rotina de cuidados feita sob medida. Em cada unidade existe um farmacêutico à disposição para orientar os pacientes, tirar dúvidas de receitas e medicamentos e oferecer suporte à prescrição médica. Por isso, é a única farmácia de manipulação do Brasil a receber por mais de 10 anos o selo de excelência em franchising da ABF. Todo esse sucesso e prosperidade estão diretamente relacionados ao reconhecimento e valorização dos mais de 1000 colaboradores. A Farmapele vive intensamente seus valores. São eles que conduzem todas as ações do dia a dia e nos guiam para um futuro cada vez mais promissor.
Já estamos de volta com o consultório da família brasileira. Bom demais ter você ao nosso lado. Muito obrigado pela sua audiência. Para você que nos acompanha pela One TV, canal 188. A nossa programação está maravilhosa. Você tem futebol à tarde, você tem futebol à noite, você tem empresas e negócios. São 24 horas produzindo conteúdo de qualidade de Pernambuco para o mundo. Isso é bom demais. Estamos aqui no consultório da família brasileira nesta semana com o Dr. César de Andrade. São 35 anos aí de clínica médica, trabalhando em emergências, em UPAs, em hospitais. E a experiência, a vasta experiência dele em cima de clínica médica e depois a sua especialização em acupuntura levou a esse processo clínico que recebe as pessoas tanto no seu consultório, e ele vai explicar para a gente como é que funciona hoje a questão de atendimento pelo sistema da saúde pública, que ele também tem um atendimento, como ele falou, numa unidade do Cabo, como é que deve proceder. O doutor César de Andrade, muita gente não sabe a que ponto chega uma pessoa para ser encaminhada para um clínico na área de acupuntura como o senhor, através do SUS. É uma indicação de algum outro setor da medicina? Ela vai para um médico especializado e ele recomenda o processo de acupuntura? Como é que chega esse paciente através do SUS para o atendimento clínico de acupuntura? Então, esses pacientes são chegados encaminhados. Normalmente, os ortopedistas, os clínicos que estão tratando de determinada patologia, sobretudo dor, que não vem muita melhora com os medicamentos usuais e que conhece algum serviço de acupuntura, ouviu falar, ele encaminha. Aqui em Recife você tem serviços na prefeitura, existem 2 serviços da prefeitura, um que fica aqui na Encruzilhada, que é a unidade Guilherme Abá, existe um outro também da prefeitura que fica por trás da Sudene, chama-se UCI, Unidade de Cuidados Integrais. Existe um serviço também no Hospital das Clínicas e existe outro serviço no Exército, que aí seria mais privativo daqueles que têm direito a esse tipo de atendimento, que chama-se o NET, que fica ali no Hospital Geral do Exército, ali na Rua do Príncipe, que é um serviço muito bem montado, já existe há mais de 12 anos. Lá no Cabo, nós trabalhamos no CEPIC, que é o Centro de Práticas Integrativas do Cabo, e que também é a mesma sistemática, existe um encaminhamento. O problema maior é que existe muita fila de espera. Muitos serviços têm pacientes esperando há 2, 3 anos, porque existe uma quantidade muito pequena de acupunturistas e que realmente não conseguem responder à demanda. Por isso, da necessidade que exista uma avaliação por conta das secretarias de saúde sobre os efeitos da acupuntura e estudo no sentido de ampliar o atendimento. Mas hoje eu digo que é relativamente, pelo menos no Cabo, é relativamente fácil que você chegue até nosso serviço. No caso da necessidade, na questão do SUS, os pacientes que mais chegam para fazer o atendimento clínico de acupuntura, no caso, de ortopedia. Exatamente. Os pacientes de ortopedia, há o maior número de pacientes com dor, de lombalgias, de cervicalgias, normalmente procura-se primeiro os ortopedistas. Tem também a fibromialgia, que é mais da área do reumatologista, que também nos indica pacientes. Então, toda a patologia, de uma maneira geral, o carro-chefe da homeopatia é dor. E são esses especialistas que nos encaminham. Raramente a gente vê um outro especialista nos encaminhar paciente. Poderia, por exemplo, encaminhar um paciente com insônia, um psiquiatra poderia encaminhar um paciente com ansiedade ou com depressão, não para substituir o tratamento convencional, mas ter um tratamento auxiliar, complementar, porque realmente nós poderíamos realmente ajudar mais esses pacientes. A acupuntura tem ação nessas patologias. Agora me explique uma coisa para o telespectador paciente, através desses assuntos que nós estamos tratando com o senhor. A pessoa pode procurar o médico que trata e faz acupuntura
direto sem passar por uma clínica médica, tipo, ele está com um problema de pressão alta ou diabetes, vamos tirar um pouco a especialização, a área de dor, mas em outra área clínica, numa situação que ele já vem, que já acarreta ele há alguns anos, ele já passa por esse tratamento clínico, ele já tem o tratamento na área de farmacologia, ele toma remédio, então ele pode procurar diretamente um clínico especializado em acupuntura para melhorar o condicionamento dele em relação a esse tipo de patologia? Perfeitamente. Nós não vamos substituir o antihipertensivo pelas agulhas, nem a medicação para diabetes pelas agulhas, mas como a acupuntura trabalha dentro de um contexto bem amplo, ela vai com certeza ajudar aquele paciente. Diminuição da ansiedade, diminuição da tensão. A gente sabe que o estresse e a tensão, elas estão por trás da maioria das doenças. Então, nesse aspecto, a acupuntura pode ajudar muito. Vamos para outro aspecto. Fora a questão da ansiedade, o que se procura mais na clínica de acupuntura em relação às outras doenças? Vamos fazer um top 10. O primeiro, qual é o relato que o senhor tem na sua clínica? Quais os casos que chegam mais para atendimento de acupuntura? Dor nas costas, cervicalgias, lombalgia, dores de cabeça, enxaqueca. Eu tenho um carinho especial para os pacientes que têm assim, enxaqueca e dor de cabeça, porque é um sofrimento muito grande. Os que têm dor de coluna também, mas tudo na cabeça, começar por uma dor de dente, realmente incomoda e muito. Então são pacientes que já tomam medicamento, são dependentes de medicamento e muitas vezes não conseguem sair desse contexto. Eles viram a dor de cabeça. Então é um paciente que a gente dedica mais carinho, mais atenção e faz o possível para que ele possa reduzir o sofrimento dele. Nesse caso, um tratamento tem estipulado um tempo para esse tipo de tratamento ou vai depender? Cada caso é um caso? É a pergunta que os pacientes sempre nos fazem. Doutor, eu preciso ver quantas vezes. Eu estipulo inicialmente de 7 a 10 sessões. Como você acabou de dizer, e tem muita lógica, muito pertinente, cada caso é um caso. Existem casos que precisam de mais tempo e caso eu já tive a oportunidade do paciente fazer uma aplicação e realmente não sentir mais dor. E tem outros casos que eu preciso fazer 3, 4, 5 meses. Eu tenho um paciente até de 1 ano que nós estamos fazendo acupuntura e a melhora está sendo muito lenta. É raro, é muito raro. 1 mês de tratamento, 2 meses de tratamento, nós já vemos muito resultado. Principalmente porque eu também acelero um pouco esses resultados através de outras técnicas que nós usamos, como o estímulo de pontos na orelha, como a craniopuntura, que nós utilizamos pontos na cabeça. A craniopuntura não é exatamente chinesa, mas é de origem japonesa, é a craniopuntura de Yamamoto, um médico japonês que criou essa técnica, e são pontos assim que nós trabalhamos de uma maneira muito objetiva e vemos um resultado muito rápido. Então eu tenho por meta, né, por objetivo, que o paciente saia do meu consultório com menos dor possível. Então, se ele não melhorou com a técnica, com a acupuntura sistêmica, só não melhorou bastante, eu uso aurículo, eu uso a craniopuntura, eu tenho pelo menos uma melhora de uns 50% na primeira consulta, de uma maneira geral. Isso não é regra. E também associo com outros terapeutas, como a homeopatia. Então é por isso que eu consigo resultados mais rápidos em algumas patologias. Nesse caso desses resultados mais rápidos em cima dessas patologias que o senhor está falando agora, existem casos da pessoa deixar de se... Nós sabemos que quando você toma um remédio para determinada situação, realmente ele vai trabalhar em cima daquela situação, mas de contrapartida prejudica vários órgãos, dentre eles, como o senhor já tinha relatado anteriormente, o fígado e o rins. Já houve casos, nesses 35 anos de trabalho que o senhor tem experiência na acupuntura e na homeopatia, o paciente a deixar o tratamento de fármacos e ficar só na área de acupuntura e homeopatia? Perfeitamente. E ter resultados, né? Perfeitamente. Eu tenho casos que realmente os pacientes usam
analgésico, porque dor você vai ter em algum momento da sua vida. É uma postura, é um movimento brusco que você faz, mas aquele uso crônico, continuado, eu tenho uma percentagem de pacientes, diria considerável, que não usam mais com tanta frequência os fármacos convencionais, mas são orientados a tomar se precisar. Nossos pacientes, eles sempre são orientados. Como nós vemos desses pacientes com frequência, normalmente semanalmente, nós também fazemos um trabalho educativo com ele. Conversamos com ele sobre a questão da postura, como ele se comporta, se ele faz exercício, se não faz, como é que ele pega o peso. Então, o fato da gente ver o paciente com mais frequência permite que nós nos aproximemos mais dele, que conhecemos mais um pouco a vida dele, os modos de vida dele. Então, esses pacientes, além de nós orientarmos fazemos algumas orientações em relação a dieta, atividade física, ele sempre está ciente quando ele realmente quer seguir uma linha, porque nem todo mundo, às vezes o paciente melhora da dor e vai embora, não melhora e só vai voltar agora quando tiver dor. O ideal é que haja uma educação para que essa dor seja, que ele volte quando ele precise e que ele tenha orientação de tomar tal ou qual medicamento. Então é importante esse trabalho educativo. Eu também eu faço lá no Cabo um trabalho associado com meus pacientes. Nós nos reunimos e fazemos grupos de meditação, de respiração. Então, naquele momento, existe um momento de escuta. Nós também ensinamos a estimular pontos na pele, que são os pontos de acupuntura. É uma outra modalidade que existe, chamada automassagem. Então, o paciente aprende a se tratar. Então, tudo isso é associado. Eu acho que não é só a acupuntura que ajuda, mas toda uma mudança de postura dentro do dia a dia de cada um. Muito bem. Conversamos com o Dr. César de Andrade, são mais de 35 anos em experiência de clínica médica, em atendimento de unidades de emergência, UPA, de pronto atendimento, também especializado em acupuntura, em homeopatia. Dr. César de Andrade, para maiores esclarecimentos, a pessoa tem uma dúvida, quer falar com o senhor, como é que deve entrar em contato? Olha, nós atendemos em Boa Viagem, no Clinical Center, aí no Pina, né? No consultório, sala 105, telefone 3467-9139, e o outro telefone também é o 3327-4712. E atendemos lá no Cabo, para os pacientes que moram no Cabo, lá em Pontezinha, no CEPIC, Centro de Práticas Integrativas do Cabo. Muito bem, você está sabendo aí sobre a questão da técnica milenar de acupuntura, provado, também aprovado e recomendado, né? Não só na questão da especialidade na clínica particular, como aprovado também pelo sistema público de saúde. É importantíssimo isso. Obrigado pela sua audiência. Estamos no consultório da família brasileira. Eu vou a um breve intervalo e volto já já. Fique com a gente.